seguidores! Meu nome é Priscila Diciero. Meu é Ana Paula Martins. Nós somos nutricionistas esportivas funcionais e hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa série Pergunte a Nutri, onde nós escolhemos mais 2 perguntas enviadas por vocês e vamos esclarecer aqui em vídeo. E as 2 perguntas escolhidas foram: Nutri, adoçantes fazem mal para a saúde? E a segunda pergunta: qual a melhor opção de açúcar na sua dieta? Vamos à resposta da pergunta número 1. Adoçantes fazem mal à saúde? Bom, coincidentemente tem um artigo no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, onde eu vou ler aqui para vocês, com esse tema: adoçantes fazem mal? E aqui está descrito: especialistas garantem que não há qualquer resultado concreto que comprove realmente que os adoçantes fazem mal à saúde. A FDA, que é o Food and Drug Administration, que é um órgão norte-americano, né, responsável pela regulação de drogas e alimentos dentro dos Estados Unidos, ele aprova 5 tipos de adoçantes não nutritivos: acesulfame potássio, aspartame, neoltame, sacarina e a famosa sucralose. Todos foram submetidos a rigorosos estudos que mostraram ser seguros quando consumidos pelo público, incluindo pessoas diabéticas e gestantes. Aqui já começamos com a nossa crítica, porque nós não concordamos com isso. Tudo que nós estudamos aqui no Brasil, fora do país, em congressos, e todos os artigos que a gente discute, inclusive com os profissionais da saúde, não é bem assim, né? Hoje já tem muito artigo postado sobre a segurança e efeitos adversos do uso de adoçantes com modelos animais, né? A maioria deles, mas que vale a pena vocês conhecerem um pouco, né? Então vamos começar a falar da sucralose. Pri, a sucralose, ela na verdade é um adoçante muito usado hoje em dia, porque foi tido durante muito tempo como um adoçante que não tinha efeitos colaterais. Só que a gente sabe que lá no intestino e nas células pancreáticas existem receptores que captam a glicose, né, o açúcar que a gente consome. Esses mesmos receptores recebem também o sabor doce de qualquer outra substância. Uma delas é do adoçante artificial. Só que quando a gente recebe a glicose, a gente dá um estímulo para a liberação da insulina. Então, quando a gente recebe o adoçante artificial, não vai ter essa glicose, vai ser um falso açúcar para o organismo e vai ocorrer a liberação da insulina. Da mesma maneira, gerando aí um estado que a gente fala hiperinsulinêmico, ou seja, aumento da insulina no sangue. E na verdade, a gente recebe muitos pacientes aqui na clínica que em exame bioquímico a gente vê esse aumento da insulina elevada e não é uma coisa muito legal. Sim, né? Não é, porque leva a acúmulo de gordura na região abdominal, o que pode predispor a outras doenças, né? Então a mesma glicemia elevada e a insulina elevada também é um outro problema que deve ser combatido, tá? Além disso, a sucralose ela tem efeitos neurotóxicos, isso é, ela prejudica o seu sistema nervoso central, tá? Então algumas pessoas também associam o uso de sucralose a aumento de tendência à tristeza, depressão. Não é nada saudável o que vem sendo mostrado em modelos animais, tá? E a sucralose também não é interessante para quem tem problemas na tireoide, né, Ana? Isso, a sucralose ela tem 3 átomos de cloro, né? O cloro, ele interfere na absorção de iodo, que é um mineral importantíssimo para tireoide. Então não é muito indicado para pacientes que têm hipotireoidismo ou que tem na família histórico já de familiares com problemas na tireoide. Não é muito indicado usar a sucralose. Sem dúvida. E a gente tem recebido cada vez mais pessoas com hipotireoidismo subclínico também, né? Então os exames dentro da normalidade, nos valores de referência, mas que nós vemos pelos sinais e sintomas que a coisa não tá lá 100%, né? Então a sucralose, que está presente inclusive em suplementos como whey, BCAA em pó, para você diluir e tomar na academia, fiquem atentos à quantidade disso e o quanto você vem abusando do consumo da sucralose na sua dieta, ok? Então um outro adoçante também é a acesulfame K, que é o acesulfame de potássio. Isso. O acesulfame, muito raramente você vai encontrar ele isolado, né, para venda. Ele sempre vai estar associado a algum outro tipo de adoçante, muitas vezes a sucralose. E ele tem esse mesmo efeito que eu falei de aumentar a insulina no sangue. O acesulfame de potássio também vai apresentar esse efeito. Perfeito, então ele pode aumentar a insulina plasmática, causando
vários efeitos adversos aí para sua saúde, ok? Um outro adoçante muito conhecido é o xilitol. O xilitol ele é muito usado em gomas de mascar, dessas que são vendidas sem açúcar, né? E ela é um adoçante formado a partir do álcool, né? Ela é um açúcar de álcool e que ajuda sim a reduzir a formação de cáries, porque ela trabalha todo o controle de pH bucal, né? Estimulando a formação de saliva. Mas nós sabemos também que ela tem um impacto. Algumas pessoas, quando consomem o xilitol, sentem um pouco de aumento de formação de gases, né? Então é um impacto meio negativo aí. O consumo tem que ser controlado. Aí vai depender muito de pessoa para pessoa, mas é um efeito colateral dos açúcares de álcool. Sim. E dois outros adoçantes que estão sendo muito estudados, chama tagatose e a talmatina também, que está sendo muito divulgado, inclusive nos posts do Instagram. São adoçantes que ainda estão sendo estudados, tá? Então a gente não tem dados para falar para vocês da segurança disso, tá bom? O próximo adoçante é o aspartame, tá? O aspartame, ele é um adoçante muito popular, muito usado porque ele não deixa sabor residual, mas ele é um dos mais controversos hoje em relação às pesquisas científicas. Não tem nenhum estudo que comprove a associação dele isolada ao aparecimento de algum câncer. Só o que existe é os estudos associando ele a refrigerantes, né, que induz a obesidade e a síndrome metabólica, que são fatores que podem aumentar a predisposição do aparecimento de algum tipo de câncer, né, Pri? Inclusive o aspartame ele é convertido numa substância chamada metanol, que dependendo do metabolismo hepático, o metabolismo do seu fígado, esse metanol não vai ser liberado, né, não vai ser detoxificado do seu corpo e pode aumentar o risco de desenvolver um câncer de pulmão e de fígado, né, segundo trabalhos. Além disso, ele é péssimo para sua memória e pode ser sim um gatilho para enxaquecas. E Pri, ele é rico em fenilalanina, que é um aminoácido que tem alguns estudos mostrando que é neurotóxico, podendo até comprometer a parte de Alzheimer, de Parkinson. Sim, né? então é seríssimo, né? É muito pior do que a gente imagina. Falando agora de ciclamato e sacarina, que também são adoçantes bem conhecidos, eles são derivados do petróleo, né, Ana? Sim, Pri. É derivado do petróleo. Existem alguns estudos relacionando ciclamato e sacarina com câncer, mas nada ainda muito conclusivo. Inclusive, Pri, em alguns países ele é banido, tá? Mas não tem nada fechado ainda em relação a ciclamato, sacarina e câncer. O que a gente sabe é que ele aumenta a pressão arterial, então ele é um adoçante hipertensivo, não devendo ser usado para quem tem problema aí com pressão. Sem dúvida. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, o que sobrou no mundo dos adoçantes seguros pra gente consumir? Aqui no consultório nós indicamos a estévia, né, especialmente para diabéticos. Mas se você também tá querendo secar, tá querendo diminuir essa quantidade de gordura corporal, precisando perder uns quilinhos, mas não é diabético, não sofre de hiperinsulinemia, nós podemos até usar alguns tipos de açúcar, tá? Mas no geral, nós usamos aqui a estévia para as pessoas que não querem consumir açúcar de maneira alguma, né, Ana? Verdade. A estévia ela é uma planta nativa da América do Sul, especificamente do Paraguai. É muito usado na forma de chás para adoçar. Alguns clientes nossos usam a própria folha da estévia para adoçar chás e outras bebidas, né? E também o próprio chá da estévia já preparado para poder adoçar bolos, né, tortas doces, em substituição a algum líquido. Então você faz o chá da estévia, ele vai ficar levemente doce e isso você usa para adoçar, enfim, para substituir parte desse açúcar que vai ser utilizado. Ele não tem efeito na pressão arterial e também não mexe com a sua glicemia, tá? E alguns trabalhos já mostram segurança do uso da estévia em humanos, né? Que mais, Ana? A estévia, além de ser um produto que vai adoçar as preparações, ela tem um poder, uma função, ela é funcional, né, Pri? Por quê? Porque ela é rica em compostos fenólicos, que tem ação, na verdade, antioxidante e anti-inflamatória. Exatamente. Então, além de adoçar, pode ajudar ainda a controlar a sua glicemia, tá? Não é à toa que nós escolhemos a estévia para adoçar a nossa linha de chás da Nutribruxa. Aliás, se você ainda não viu o vídeo da nossa linha e do Café Detox, tem aqui os links aqui para você poder seguir e conhecer um pouco mais, tá? Então, para concluir, exceto a estévia, todos os outros adoçantes, eles têm um impacto na sua saúde de alguma maneira. E vale ressaltar, todos os adoçantes que a gente citou, eles podem ter impacto sim na
função intestinal, levando à disbiose, que é esse desbalanço da saúde intestinal, podendo aumentar a absorção de toxinas, né? Dificultar a absorção de nutrientes. Então tudo que mexe com o seu intestino de uma maneira negativa, tome muito cuidado, né? E uma coisa legal pra gente estar falando, a gente recebe muito aqui em consultório pacientes que vêm com um livrinho de receitas fit, né? E lotados de adoçante nessa sobremesa. Então é bom a gente prestar atenção, ler o rótulo, né, de algumas substâncias que a gente compra, para ver qual adoçante vai estar usando, e prestar atenção realmente, porque tudo vai ter impacto na nossa saúde. Inclusive a estévia, porque a estévia, você tem que olhar bem o rótulo, porque normalmente ela vem associada com outros adoçantes. Existem pouquíssimas marcas que vendem estévia pura, 100% estévia. Tem que olhar bem. Se você tem também intolerância à lactose, preste atenção, porque muitas vezes a estévia em pó, ela vem associada com lactose, então dê preferência à estévia líquida. Isso, sem dúvida. Então tomem cuidado também com essas receitas que a gente encontra até com meia xícara de chá de adoçante, e coloque como uma receita saudável. Depois de tudo que a gente falou, no mínimo você tem que repensar isso, tá? Então, se você é diabético, eu acho que é válido o uso da estévia. Você pode questionar isso com o seu nutricionista, com o seu médico, vai eliminando esses outros adoçantes químicos aí, né? E se você também não quer usar o estévia, sente aquele sabor residual amargo dela, não desce, de repente a nossa resposta à pergunta número 2 pode te ajudar. E a pergunta número 2 é: qual o melhor tipo de açúcar para se consumir? Uma pergunta muito comum, né, Ana, por aqui. Qual que é o seu predileto? Qual que você usa na sua casa? Eu uso muito açúcar do coco para fazer alguns tipos de receitas. Gosto muito do melado de cana, porque também é rico em ferro. Eu tenho criança em casa pequena, gosto de usar. Indico muito para meus pacientes veganos. São as duas opções que eu uso bastante. Ótimo. Eu gosto muito de usar o mel, e também indico para os meus clientes, especialmente aqueles que têm um bom nível de treinamento, né? Eu gosto muito da palatinose, que é um açúcar presente no mel e que ajuda muito na recuperação dos treinos, né? Então eu costumo associar bastante com whey ou creatina no pós-treino, né? Ou ao longo do dia, em cima de fruta e iogurte. E o açúcar orgânico, sem dúvida, é o meu predileto e é o que eu indico para os meus clientes. Valendo a ressalva de que o consumo de açúcar, ele tem que ser dentro de uma dieta funcional, né? Não é nada demais, porque são carboidratos de alto índice glicêmico. Inclusive o açúcar de coco tem alguns indícios que mostram que o índice glicêmico do açúcar de coco ele é mais baixo, mas infelizmente não tem trabalhos conclusivos a respeito disso. Mas que realmente ele dá um sabor todo especial nas receitas, isso não tem dúvida, apesar de que ele ainda é um pouco caro, né, Ana? Sim, que ele é caro aqui no Brasil ainda, né? Não é todo mundo que pode estar comprando açúcar do coco, mas é uma opção bem gostosa, bem legal para estar usando nas receitas. Sim. E se você gosta de fazer receitinhas funcionais e quer usar algum tipo de açúcar e não adoçante nas receitas, vocês podem usar menos açúcar, né? E substituir por purê de frutas secas, né, Ana? E eu gosto muito de usar o purê de tâmaras. É uma delícia. Nas receitas, substituindo o próprio açúcar, colocando em bolo, colocando em algum tipo de torta. É super fácil de fazer. A gente tem uma receitinha lá no site, é só você ir lá na busca, colocar purê de tâmaras que você vai achar. Isso. E é uma opção legal para quem não quer usar açúcar nenhum, pode estar usando um purezinho de frutas secas. Sim, excelente. E temos também um post explicando um pouquinho mais sobre os tipos de açúcar, né? Então tem demerara, mascavo, tem tudo açúcar lá. Orgânico, colocando as propriedades deles e mostrando, né, Pri, que todos eles têm benefícios, mas têm calorias também. Sem e dúvida. que você tem que usar de acordo com o que a nutricionista passou e encaixar ele na sua dieta. Uma coisa legal aqui em consultório que a gente faz muito é usar estratégias funcionais para o uso desse açúcar em algum tipo de receita, em algum tipo de preparações. Sim. Preparação. Que estratégia é essa? São estratégias funcionais que ajudam a reduzir a absorção desse carboidrato, desse açúcar no nosso sangue. Associando com fibras, né? Associando com oleaginosas, com alguns tipos de semente e até mesmo a biomassa de banana verde. Perfeito. Tá vendo que dá pra fazer receita fit, funcional, sem uso de adoçante, até mesmo sem estévia, tá? Então, vale a pena você conhecer um pouco mais das receitinhas, né, no nosso site.
e ter um pouco mais de crítica aí em tudo que você anda lendo no Instagram, Facebook, né, que isso é super importante. Então, essa foi a resposta das nossas 2 perguntas escolhidas. Nós queremos que vocês mandem mais perguntas pra gente, quem sabe não é a próxima aqui no nosso vídeo, tá? Então, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem aqui, interajam assim com a gente adora essa interação do público, né? Mandem mais perguntas, né, Ana? E comam algo saudável. Pela gente! Até o próximo vídeo, obrigada! Tchau!